Saltando do catador morto, Sunny recuperou sua espada e assobiou, avisando Cássia que era seguro sair. Logo, ela rastejou para fora de uma pequena abertura na parede de coral e cuidadosamente colocou os pés no chão. Apoiando-se em seu cajado, a garota cega se levantou e virou levemente a cabeça, ouvindo o som suave de seus passos. Sunny se aproximou de Cássia e pegou sua mão, a colocando delicadamente em seu ombro. Então, evitando cuidadosamente poças de sangue, ele guiou a garota cega até o eco. Conversaram pelo caminho. Aquelas centopeias apareceram. Durante a jornada pelo labirinto, eles descobriram que os catadores não eram as únicas criaturas que o povoavam. Diferentes tipos de monstros viviam na floresta carmesim, escondendo-se dentro dos recifes durante a noite e saindo para caçar ao nascer do sol. Havia colônias sencientes de vermes carnívoros que atacavam por baixo da lama negra, flores carnívoras que estrangulavam suas presas com trepadeiras sugadoras de sangue e estranhos tentáculos transparentes que eles já tinham visto arrastando um catador desesperadamente resistente para uma fenda escura e cavernosa. Eles ainda não sabiam que tipo de criatura estava escondida na fenda. Sunny esperava que nunca descobrissem. Em suma, o labirinto abrigava todos os tipos de horrores, todos eles pelo menos do nível desperto. Eram todos carniceiros, vivendo dos restos deixados pelos monstros do mar escuro. Se tivessem a oportunidade, também estariam mais do que dispostos a devorar uns aos outros, sem mencionar os 3 humanos suculentos. Felizmente, a Legião da Carapaça revelou-se extremamente territorial e parecia ter vantagem naquela região do Recife Carmesim. Embora sua armadura, tamanho e força física tornassem os catadores oponentes formidáveis, lidar principalmente com um tipo de criatura era infinitamente melhor do que enfrentar constantemente perigos desconhecidos. Os monstros centopeias eram os mais recentes inimigos da Legião de Carapaças que haviam encontrado. Algumas dessas criaturas tinham mais de 3 metros de comprimento, com quitina vermelha brilhante e centenas de perninhas minúsculas e velozes. Eram incrivelmente rápidas e ágeis, capazes de se mover pela lama, escalar paredes de coral e até mesmo cair sobre vítimas desavisadas com uma velocidade incrível. Pior ainda, seus corpos eram capazes de secretar um óleo negro corrosivo que derretia até a armadura mais resistente em segundos. A única qualidade redentora dos monstros centopeias era que suas carapaças de quitina não eram muito resistentes e podiam ser facilmente perfuradas por uma espada. Sunny respondeu sem se virar. Sim, 6 deles. E alguns catadores também. Deixamos que lutassem entre si e depois acabamos com os sobreviventes. Cássia engoliu em seco. Você se machucou. Nada que nossa armadura não pudesse suportar. E o centurião? Ele olhou para a carcaça meio devorada e sorriu. Isso não vai nos incomodar novamente. Este foi o segundo monstro desperto que eles mataram após entrarem no reino dos sonhos. Comparado ao primeiro encontro, a batalha foi muito mais tranquila. Ninguém morreu, ninguém ficou gravemente ferido. O eco ainda manteve suas 2 pinças. Quantos fragmentos de alma conseguimos? Sunny contou. Devem ser 11. Agora foi a vez de Cássia sorrir. Essa foi a nossa maior conquista até agora. De longe. Ele assentiu. Sim. No entanto, mais uma vez, eles não conseguiram receber uma memória. Sunny não tinha certeza se a culpa era do seu azar, mas nem ele nem Nefes conseguiram adquirir uma única nas últimas 2 semanas. Era quase como se o feitiço tivesse decidido que eles já tinham conseguido o suficiente. Nunca é o suficiente. Ele suspirou. Uma das brincadeiras que ele e Cássia gostavam de fazer durante o acampamento era discutir o que comprariam depois de voltarem ao mundo real e ficarem ricos. No entanto, ele precisava coletar algumas memórias para leiloar primeiro. Caso contrário, de onde viria o dinheiro? Consumido pela ganância e avareza, Sunny se aproximou do eco e olhou para ele com desaprovação. Ei, você! Pare de mastigar. O catador congelou obedientemente, com um pedaço de carne ainda pendurado em sua boca. Desembucha. Balançando a cabeça, Sunny ajudou Cássia a subir em seu assento e lhe entregou as rédeas. Esse esquisito devorou quase metade do centurião. O que foi isso? De todos os ecos do mundo, por que eu tive que ficar com um defeituoso? Sua sombra assentiu solenemente, expressando que compreendia completamente seu sentimento. Sunny semicerrou os olhos para ela. Que rara demonstração de solidariedade. A sombra, porém, não tinha nenhum eco. Com qual indivíduo defeituoso ele estava preso? Bastardo atrevido. Cássia riu. Não fale mal do meu corcel. Ele é um grande eco. Gosto muito dele. Agora é um ele, hein? Sunny balançou a cabeça novamente e começou a retirar o restante da carne da carcaça do centurião. Em seguida, colocou a carne nas bolsas de algas presas ao catador. Ele mesmo as havia feito para aumentar a capacidade de carga do grupo. Afinal, o catador supostamente era extremamente forte. Não usá-lo em seu benefício seria um descuido. Depois disso,
Sunny suspirou e passou para a tarefa menos agradável, coletar os sacos de óleo dos cadáveres dos monstros centopeias. Cada um tinha 2 deles, conectados a uma glândula especial. Todo o processo era mais repugnante do que perigoso, já que o efeito corrosivo só era alcançado após a mistura dos líquidos dos 2 sacos. Eles ainda não tinham descoberto uma maneira de utilizar o óleo de centopeia, mas Nephis insistiu em coletar o máximo possível. Ela tinha certeza de que um dia seria útil. No mínimo, o óleo era altamente inflamável. Falando em Nephis, quando Sunny terminou de recolher os sacos, ela já havia reunido todos os fragmentos de alma e estava em frente ao Eco. Ele lhe mostrou seus troféus e os colocou cuidadosamente em uma alforge separada. Tudo pronto. Ela assentiu. Sunny olhou para o céu, tentando calcular as horas. O sol estava bem acima deles, alto no céu cinzento. Ainda havia bastante luz do dia. O que você acha? Estamos bem entre a colina plana e a Cordilheira de Ossos. Devemos voltar ou tentar chegar à Cordilheira de Ossos hoje. O nível do solo do labirinto não era uniforme. Algumas partes dele ficavam mais altas que outras. Atualmente, eles estavam em uma dessas áreas. O mar escuro era muito mais raso ali, o que significava que havia mais características naturais que permaneciam acima da água durante a noite. Isso reduzia a distância entre eles. Nephis pensou um pouco e então disse: Vamos até a Cordilheira de Ossos. Eles já haviam explorado a maior parte do caminho até lá ontem, então não havia muito perigo de se perderem no labirinto e não chegarem a tempo. Com a morte do centurião Carapaça, o elemento imprevisível que vinha dificultando suas vidas nos últimos dias também se fora. Considerando isso, a decisão da Estrela da Mudança parecia acertada. Sunny assentiu. Ok. Com isso, ele enviou sua sombra para frente. Algum tempo depois, eles se aproximavam da Cordilheira de Ossos. O sol se preparava para se pôr, mas ainda havia tempo suficiente para chegarem a um lugar seguro. Sunny, no entanto, sentia-se alarmada e desconfortável. Essa sensação começou a persegui-lo logo depois que deixaram os penhascos. Aparecia sempre perto do anoitecer e persistia até os últimos minutos do pôr do sol, depois desaparecia, deixando-o perplexo e inquieto. Quanto mais para oeste viajavam, mais forte a sensação se tornava. Era como se algo não estivesse certo com o mundo naquela época. Mas, por mais que Sunny tentasse entender o que estava errado, ele não conseguia. No final, ele decidiu compartilhar sua inquietação com o grupo. Depois de ouvi-lo, as meninas ficaram surpresas. Pareciam não ter notado nada de estranho. Mesmo Cássia, cuja afinidade com revelações lhe dava uma intuição incrível, não sentiu a sensação estranha. No entanto, ela sugeriu uma teoria. Como Sunny era o único suscetível à sensação, era lógico supor que havia algo único nele que a tornava possível. E a única diferença que ele tinha em relação às meninas em termos de percepção era seu sentido de sombra. O que significava que a fonte do erro, muito provavelmente, tinha algo a ver com o comportamento das sombras. Guiado por seus conselhos, Sunny finalmente conseguiu entender o motivo de seu desconforto. Acontece que Cássia estava certa. Nas horas mais próximas do pôr do sol, quando o sol estava baixo no céu ocidental, uma vasta sombra se moveu pelo labirinto, afetando seus sentidos e fazendo-o arrepiar. A sombra era muito distante e colossal para ser vista, mas ele ainda podia sentir sua presença. Quando ele contou a Cássia sobre a imensa sombra, ela assentiu, como se isso explicasse tudo. Então ela disse: Essa é a sombra do espiral carmesim.